Gente, bem-vindos a mais um Leitura da Semana. É o livro que eu li essa semana, que na verdade eu já tô no quarto livro da série, mas o livro que eu vou falar nesse vídeo é Harry Potter e a Pedra Filosofal, lançado há muito tempo, originalmente lá na Grã-Bretanha, em 1997, e publicado aqui no Brasil pela editora Rocco já nos anos 2000 ali, grandemente impulsionado pelos filmes já em 2001. Harry Potter virou febre aqui no Brasil, mas assim, embora os filmes tenham sido grandes responsáveis pela popularidade e tal, porque em pouco tempo de livro já tinha os filmes, então essa fama era inevitável. Mas, voltando ao assunto, eu ouso dizer que a história da saga, o livro por si só, já é suficiente para arrastar uma multidão de fãs onde quer que ele fosse publicado, então a história é incrível, é isso que eu tenho para dizer. Eu tenho esse livro faz uns 2 anos já, eu comprei na lojas americanas, eu acho, uma promoção, R$10 cada livro. Eu comprei o primeiro porque eu já tinha o segundo. Aliás, o Harry Potter e a Câmara Secreta foi o primeiro livro que eu li de Harry Potter. Eu achei o livro no lixo e tal, mas isso é história para um outro Leitura da Semana, provavelmente o que vai suceder esse daqui. Mas enfim, eu tinha esse aqui uns 2 livros, tentei ler algumas vezes, mas eu nunca consegui engrenar, achava meio infantil, não estava no hype e tal, é uma história que não estava me prendendo. Tentei por 2, 3 vezes, larguei de mão, fui ler outras coisas, fui fazer outras coisas, mas dessa vez eu finalmente peguei o livro, me inspirei assim, tava no clima de magia de Harry Potter, li e eu me arrependi de não ter lido antes. Eu gostava muito dos filmes, muito mesmo, eu era viciado em Harry Potter. Eu acho que toda criança da minha idade, no começo dos anos 2000, era viciada em Harry Potter, só que eu, por alguma outra obra do destino, não li Harry Potter, não sei, eu gostava de ler, li o Hobbit, lia Sherlock Holmes, qualquer tipo de leitura me agradava. Não sei por que eu não comecei a ler Harry Potter, não lembro por que também, mas eu me arrependi de ter demorado 15 anos para começar a ler essa obra maravilhosa que eu acabei descobrindo. Gente, engatei assim uma leitura, em 2 semanas eu já tinha lido 3 livros e, gente, é incrível. Vocês estão vendo aqui um papelzinho amarelo marcando alguma página do livro, porque eu achei um erro no livro. Então eu marquei aqui para falar sobre esse erro mais pra frente, eu acho que no final do vídeo, então fiquem até o final ou avancem até o final se vocês não querem saber a minha opinião. Mas eu achei um erro bem forte no cânone do livro ali, então se vocês quiserem compartilhar ou se alguém souber explicar esse erro depois lá no final do vídeo, por favor deixem nos comentários, entrem em contato comigo, me explica por quê. Eu meio que já descobri, mas pode ser que haja outra explicação. Mas voltando assim, ó, Harry Potter é a história de um menino que, quando ele era criança, ele perdeu os pais num acidente de carro, entre aspas. Já explico por que as aspas. Na verdade eu tô explicando a história, mas a maioria das pessoas já sabe sobre a história, então é mais aí umas pinceladas na trama pra se existe alguém que nunca ouviu falar. Mas enfim, o Harry perdeu os pais quando ele era bebê e ele foi morar com os tios. Os tios odeiam ele, fazem da vida do Harry uma vida terrível e Harry não aguenta eles. Então assim, o Harry acaba descobrindo que é um bruxo. E não é qualquer bruxo, ele é um bruxo muito famoso que tem grandes qualidades na manipulação da magia. Parece uma história meio clichê e tal, mas ele não é um grande bruxo pelas habilidades dele, mas sim pelo que ele fez. Eu não vou dar spoiler, eu não sei nem por que eu não vou dar spoiler, mas enfim, o livro é narrado na terceira pessoa e nós descobrimos junto com o Harry as coisas que ele pode fazer. E isso é muito bom dentro do enredo do livro. O Harry então, ele sai da casa dos tios e vai para uma escola interna, uma escola de magia e bruxaria que se chama Hogwarts. E gente, a importância do Harry Potter dentro do mundo bruxo, sabe, do mundo do livro ali, é tão grandiosa que o Harry não tá acostumado com isso. Ele foi a vida toda maltratado, ele morava numa cama, num quarto ali embaixo da escada, cheio de poeira, cheio de aranha, cheio de um monte de coisa. E essa transição de mundos é uma coisa muito inteligente, que a autora soube explicar muito bem. A autora é a J.K. Rowling, que eu aprendi a respeitar de uma maneira muito incrível. Eu não dava muita bola para as coisas que ela escrevia, nem muita bola para Harry Potter, né, depois que eu fiquei maior, mas essa transição faz o livro ficar muito interessante. Eu estudei numa escola interna no meu ensino médio todo, do 1º ao 3º ano, e foram os anos mais incríveis da minha vida. Então essa experiência de escola interna me faz ter uma intimidade com o Harry. Claro, eu não era infeliz na minha casa e eu não me descobri um bruxo para me transferir para uma escola de magia e bruxaria, mas mais por essa questão de sair de casa e aprender a se virar sozinho numa escola que tem dormitórios onde você não vai para casa. Então essa intimidade eu tenho um pouco, eu entendo o que o Harry passou nessa escola, então por isso que o livro também me prendeu já por essa parte. E voltando um pouco à autora, a J.K. Rowling, ela é inteligentíssima. A história, toda a mitologia de Harry Potter, ela tá toda interligada. Alguma coisa que ela fala lá no início do livro, meio perdida assim, se interliga totalmente com um acontecimento grandioso que acontece no final do livro, sabe? E eu notei isso nos outros livros também. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre os outros livros, mas, gente, essa amarração que a J.K. faz, eu fico sem palavras para explicar como ela é criativa e inteligente em amarrar essa história de um jeito que prende o leitor enquanto ele lê o livro, sabe? A história é
fluida. Ela não fica encebando, tipo, eu gosto muito de Senhor dos Anéis e eu gosto muito do Tolkien, mas o Tolkien, ele se amarra demais explicando a história e os sobrenomes dos personagens e tal. A J.K. não faz isso. Ela te dá um ingrediente e te deixa em stand-by ali e segue a história. Bem fluida, sem se prender os ingredientes, e lá no final aquele ingrediente que ela te deu antes é fundamental para a história e você nem nota, sabe? Acontece as coisas de uma maneira muito natural, com a harmonia dos personagens. Isso mantém o leitor muito preso. A transição de personagens é uma coisa que ela faz muito bem. A transição de uma família que odeia ele para algo onde ele é importante é uma coisa que acontece naturalmente. Ele vira uma pessoa mais feliz quando ele encontra amigos com quem conversar e com quem praticar e com quem descobrir esse mundo novo, mas as dificuldades só aumentam. Enquanto lá ele só aguentava o primo, que era chato, que era um pé no saco, aqui ele enfrenta Trasgos, Cérberos e bruxos das trevas junto com pessoas que ele gosta. Então essa transição natural, ela é muito boa de ler no texto. Então isso me cativou muito. O ponto ruim, e eu fico muito triste em dizer isso, são os filmes. Os filmes estão na minha cabeça o tempo todo. Então eu leio algo do livro e eu imagino a cena do filme. As nuances dos personagens, o ambiente escolar, o ambiente dos demais personagens são muito viciadas no que eu vi nos filmes lá atrás. Eu tô um tempo sem ver os filmes já, eu achei isso muito bom para começar a leitura do livro, mas isso me atrapalhou demais. Eu tô com sintomas dos filmes na minha cabeça e eu sinto muita inveja mesmo de quem conseguiu ler esse livro lá em 2000, porque, gente, imagina você pegar um livro desse, um livro bom, onde a autora sabe muito bem onde encaixar todas as coisas, e você poder ler com a sua imaginação. Gente, isso não tem palavras. Eu quero sentir isso, sabe? Eu nunca mais vou conseguir. Só se eu pegar e fazer uma lavagem cerebral, esquecer completamente os filmes e começar a leitura dos livros de novo, para eu poder ter essa experiência magnífica que foi ler os livros sem ter os filmes na cabeça. Para vocês terem uma noção, acontece tanta coisa nesse livro e eu fico pensando assim, meu Deus, tudo isso é no livro 1? Tem mais 6 livros para eu ler. O que pode acontecer? Será que essa mulher tem criatividade para escrever mais coisas legais nos outros livros? E, gente, a J.K. Rowling tem. Ela tem criatividade. Gente, tô arrepiado. Eu tô muito arrepiado de falar isso. Eu descobri o prazer na leitura novamente lendo Harry Potter. Uma coisa que eu demorei 15 anos para começar a ter coragem de ler e me arrependi de não ter começado antes. E esse é o único arrependimento. Nota 10 para esse livro e eu mal posso esperar o que me aguarda no final dessa saga, que eu vou ficar muito triste de terminar e eu tô começando a desacelerar um pouco o passo na leitura dos livros. Mas enfim, como prometido, um easter egg eu vou pegar aqui e vou explicar direitinho para vocês o que eu achei de errado no livro. Aqui na página 64, parte que o Harry Potter ele tá na loja de varinhas, pronto para escolher a varinha que ele vai usar no ano letivo, ou no caso, o que o livro nos conta é que a varinha escolhe o bruxo e tal. Ali nessa escolha de varinhas, o dono da loja, o seu Olivaras, ele diz o seguinte: o senhor Olivaras tocou a cicatriz feita pelo relâmpago na testa de Harry com o dedo branco e longo. Lamento dizer que vendi a varinha que fez isso, diz ele suavemente. 35 centímetros. Nossa, uma varinha poderosa, muito poderosa nas mãos erradas. Paramos por aí e vamos até a página 66, onde o seu Olivaras volta a falar da mesma varinha. Lembro-me de cada varinha que vendi, Sr. Potter, de cada uma. Acontece que a Fênix, cuja pena que está na sua varinha, produziu mais uma pena. As varinhas do mundo de Harry Potter, elas têm um ingrediente interno que é, em tese, o que faz a mágica e a ligação com o bruxo, que podem ser pelos de unicórnio, pena de fênix, corda de coração de dragão, e eu não sei se tem mais outros, mas no livro só não cita esse. E o Sr. Olivaras está falando sobre isso para o Harry, que a varinha do Harry possui uma pena de fênix, e que essa pena de fênix produziu uma irmã gêmea que foi parar em uma outra varinha muito famosa, que é a que fez a cicatriz no Harry. Continuando, é muito curioso que o senhor tenha sido destinado para essa varinha, porque a irmã dela, ora, a irmã dela produziu a sua cicatriz. Harry engoliu em seco. Tinha 34 centímetros. Puxa, é realmente curioso como essas coisas acontecem. Então, aqui ele diz que tem 34 centímetros. E na página anterior ele fala que a mesma varinha tem 35 centímetros. Ué, tem 34 ou 35 centímetros? Isso ficou na minha cabeça por um tempo e eu fui procurar saber o que aconteceu. Eu falei com alguns amigos e tal, que eles têm a versão original em inglês de Harry Potter e a Pedra Filosofal. E lá no original diz que a varinha tem 13,5 polegadas. Lá no original eles medem em polegadas, aqui no Brasil é em centímetros. Jogando no Google, 13,5 polegadas dá mais ou menos 34,3 centímetros, 34,5 centímetros. Então eu acho que a tradutora, que é a Lia Wyler, ou Lia Wheeler, não sei como eu pronuncio,
mas a tradutora eu acho que se é 34,5, então não sei no que me decidi, vou botar 34, vou botar 35, eu não sei. Eu descobri isso das polegadas e eu acho que elas se enganaram aí na tradução e na adaptação para centímetros. E o curioso é que Harry Potter teve muitas outras edições publicadas com novas capas, edições ilustradas e tal, e nas mesmas edições tem o mesmo erro. Numa página fala 34, na outra página fala 35 e ninguém nunca soube como revisar direito essa falha. Eu procurei outra explicação para esse tipo de erro, entre aspas, mas ninguém soube me explicar, então eu acho que é um erro mesmo, passou ali na revisão, mas nada que interfira na história. Gente, muito obrigado por ter acompanhado mais um Leitura da Semana. Agora eu vou retomar esse quadro, que é um quadro muito querido por mim aqui no canal. Procure aí mais vídeos sobre leituras, sobre mais coisas legais que você possa se interessar. Se inscreve no canal se você quiser, se você não quiser não se inscreve também. Valeu, gente. Tchau.